Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lar Feliz Casa 7. Hoje é um vídeo assim que eu tô muito triste para estar compartilhando essa notícia, como vocês viram aí no título, né? Eu sofri um aborto e eu vim aqui compartilhar com vocês porque eu quero prosseguir, né? E como eu vim aqui compartilhar, né? Compartilhei a notícia da gravidez com muita alegria, compartilhei a minha primeira consulta, ia compartilhar com vocês a minha primeira ultrassom, mas nem consegui compartilhar, porque foi nessa primeira ultrassom que as coisas já começaram a descarrilhar. Mas eu quero compartilhar com vocês um passo a passo certinho de tudo que aconteceu, de tudo que a minha família está vivendo, né? Porque é difícil e eu quero compartilhar com vocês. Então, no domingo, no dia 5, quando eu fui no banheiro, eu senti, na hora que eu fui me fazer, né, a higiene, eu percebi que estava saindo uma secreção marrom bem clarinho. E eu não me importei muito porque eu não estava sentindo nenhuma dor. E há 11 anos atrás, 12, né, mais ou menos, quando eu tive a minha primeira gravidez de Rebeca, eu também passei por isso. E era questão de placenta, né, que estava se implantando, né, o embrião, e acontece isso com algumas mulheres. Então, como não estava uma secreção bem clarinha e sem dor, eu não me preocupei muito. Isso durante o dia, e quando chegou a noite, começou a vir uma secreção mais forte, ainda sem dor. Ok, no outro dia fui trabalhar normalmente, fui para a escola e vim para casa, porque minha filha faz um tratamento às 3 horas da tarde, aí eu vim, meu esposo levou, fiquei em casa, porque aí eu comecei a sentir uma cólicazinha, uma cólica meio enjoada, e aí começou a me dar um sinal de alerta, eu comecei a achar que não era normal. E aí, quando o Júlio voltou, eu falei, Júlio, eu vou na emergência, porque eu não tô me sentindo segura, eu tô sentindo que tem alguma coisa. E aí as minhas filhas também, Rabi começou a sentir dor de ouvido, e eu tô passando por um processo com ela também, com essa questão da otite. Vários remédios já tomou, e vai e volta esse probleminha. E aí, Júlio me deixou na maternidade de São Pedro da Aldeia, e aí foi para a UPA com as meninas, né? Levou as 3, a consulta era para uma, mas teve que levar as 3. E aí eu fui, né, ali na emergência, isso já era 6 e pouca da noite, quase 7. Quando fui atendida, o médico fez um toque, falou que o colo tá fechado e tudo mais, mas que ele precisava investigar o porquê desse sangramento, o que estava acontecendo. Aí ele me passou uma ultrassom e não me internou, nada, me liberou. Falou que eu tinha que fazer uma ultrassom. E eu já saí dali um pouco, né, triste. Falei, Senhor, se eu tô com sangramento, né, se ele identificou que precisa saber o que está acontecendo, né, não seria o certo eu me internar, né, para eles investigarem? Enfim, gente, eu saí dali bem preocupada e fui para casa e me informei sobre ultrassom ali mesmo, porque tem um médico que faz a ultrassom ali. E no outro dia eu voltei para fazer a ultrassom, cheguei ali 8h30 da manhã na terça-feira, no dia 7, e o médico chegou quase meio-dia e fez a ultrassom. E no momento da ultrassom ele falou para mim que não, ele ficou lá, demorou e depois falou assim, olha, eu preciso te passar uma situação que tá aqui a placenta, tá aqui o embrião, foi me mostrando, só que não tem batimento.
em algum momento esse embrião, ele perdeu os batimentos cardíacos, que é a vida, né, gente? Aí ele até me pontuou que normalmente o certo é a placenta, né, junto com o embrião ficar na parte de cima do útero. O meu já estava no meio, e o que ele quis dizer é que já estava descendo para uma expulsão espontânea do meu corpo. E quando ele falou isso, meu coração ficou super acelerado, porque ali ele estava me dando um diagnóstico de morte, né, gente? E ele foi muito claro e falou, olha, não tem batimentos, tá com 5 semanas e 9,9, já daria para ver e tal. E eu fiquei muito angustiada, saí dali, voltei, né, para pro médico para ser atendida, e a médica foi, me acalmou, falou que com 5 semanas,9 não tem médico que não consegue, né, ver ouvir o coração, que era para ficar tranquila e fazer a ultrassom no dia 21, 15 dias, 14 dias depois. Me deu um atestado, e falou que era para mim. Não, não me deu um atestado. Falou que era para mim tá normal, trabalhar e tal, nem pediu repouso, mesmo eu sangrando. Enfim, gente, eu não fiquei satisfeita, né, em sair dali. Sentei ali com uma amiga e ela ficou comigo ali, me acalmando. Falei com o Júlio, liguei pro meu esposo e ele me acalmou, vem para casa, vai dar tudo certo, tudo mais. E eu fui, procurei uma outra opinião, né? Fui em um outro lugar fazer uma outra ultrassom. Nesse outro lugar, o médico não viu nenhuma anormalidade, muito pelo contrário, falou que eu estava com 6 semanas, só não via batimento cardíaco, pediu para voltar com 1 semana, porque era normal não ouvir com 6 semanas, né? E aí eu fiquei aliviada, mas meu coração não estava em paz, gente. Mesmo esse médico falando que estava tudo bem, que eu ainda perguntei, tá tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem. Mas leva para o seu médico e tal. Eu falei, gente, não pode estar tudo bem, eu tô sangrando, né? Mas tá tudo bem, não vejo nenhuma anormalidade e tal. Eu não fiquei com paz, mas eu fui para casa. E quando chegou na quarta, eu fui para casa ali, e depois eu falei pro Júlio, eu vou na emergência. Fui para casa e eu falei, Júlio, me leva lá na emergência no Hospital da Mulher em Cabo Frio. Gente, esse vídeo vai ficar um pouco grande, porque eu gosto muito de falar os detalhes para vocês entenderem, sabe, o que eu passei nesses últimos dias. Então, nessa terça-feira, né, depois dessas 2 ultrassom, na primeira ultrassom o médico falou que não tinha batimento, que eu ia expulsar, que eu ia ter um aborto, já estava, esse sangramento já era um princípio de aborto, já estava o meu corpo liberando, e à tarde o médico falou que estava tudo bem e tudo mais, mas o meu coração não tinha paz, porque eu continuei sangrando. E aí eu vim para casa, e quando foi 9 horas da noite, a gente foi para a emergência, porque começou a sangrar. Aí já era aquele sangue vermelho, não era mais aquela borra de café. E aí eu fui lá para o Hospital da Mulher. Quando eu cheguei lá, foi um plantão assim que eu percebi que várias, né, mulheres grávidas estavam chegando, internando para ganhar bebê e tudo mais. E a médica que me atendeu, eu narrei o que aconteceu, ela olhou a ultrassom, eu mostrei a primeira, né, ultrassom, aí ela falou, nossa, Elisângela, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar um atestado de 7 dias, você vai ficar em repouso, vai aguardar, porque, de fato, com 5 semanas e 9,9 não se ouve mesmo, é mais difícil ouvir o coração. Eu falei, e esse sangramento? Ela, você vai ficar em casa de repouso. Ai, gente, quando eu ouvi aquilo, não sei, eu na hora ali, eu senti que ela quis dizer assim, se for um aborto, o seu corpo vai começar a espelhar. Ela falou, se sangrar muito, depois você volta. E eu achei muito estranho, porque eu já tive no Hospital da Mulher, eu tenho 3 filhas e todas nasceram lá,
tive uma mola, fui muito bem atendido lá, fui encaminhada lá para o Rio. Então, assim, eu tenho um histórico muito positivo com o Hospital da Mulher, sabe? De cuidado, de atenção. Então, eu, de fato, eu não entendi, porque mesmo eu falando que eu estava sangrando, ela nem me examinou, ela não fez um toque, ela não fez nada, me deu atestado, pediu para mim ir para casa. E aí eu obedeci. Fui para casa, fiquei de repouso. Mas quando chegou na quinta-feira, começou a sangrar muito, gente. Pedaços, sabe? E aí eu retornei na quinta-feira, por volta de 2 horas da tarde. Eu deixei minhas filhas com a minha irmã e fui sozinha lá pro hospital. E quando eu cheguei lá, foi um médico que me atendeu. Eu narrei o que estava acontecendo, né? Todo esse passo a passo que eu tô compartilhando com vocês. Eu falei para ele olhou o ultrassom e pediu para me examinar. Ele fez um toque que eu nunca senti na vida, um toque horrível, muito doloroso. Eu tenho 3 filhos, gente. Essa é a minha 5ª gestação. Eu já passei por muita coisa, né? Então, assim, foi uma dor horrível que eu senti. E aí, quando ele fez o toque, ele falou assim pra mim: olha, você tá abortando sim, você já perdeu o seu bebê. E ele mostrou na mão dele os restos embrionários. Falou: isso aqui, ó, não é menstruação, isso aqui não é assim, um sanguinho, isso aqui são restos embrionários que seu corpo está expelindo. Ele fez o toque e veio na mão dele. Então, você vai ficar internada pra gente te avaliar, pra você fazer uma curetagem. Assim. E aí eu, né, liguei para o meu esposo, avisei, falei com a minha irmã, ele veio, né, do serviço, eu não levei nada, né, porque lá no fundo, gente, a gente ainda fica com uma esperança. E aí eu fui lá para a enfermaria, e quando eu cheguei na enfermaria, ele veio e falou assim para mim: você comeu alguma coisa? Eu falei assim: sim. Tomei um café de manhã. Ele: então a gente vai fazer a curetagem agora, se você só tomou café de manhã. Só que quando chegou lá em cima, ele fez novamente o toque e falou: nossa, mas está muito fechado o seu colo. E aí ele me colocou num soro com citocina para o colo abrir, né? E, gente, que angústia que eu tava. Eu tava muito nervosa, me deu uma crise de choro, de dor. Porque assim, eu há 12 anos atrás, quando eu estava lá para ter a Rebeca, 11 anos atrás, né? Eu estava no pré-parto e do lado do meu box tinha uma mulher que ela estava para fazer a curetagem. Gente, ela chorava, ela gritava tanto, então, e dizia que estava morrendo e tal. Então, para mim, a imagem de uma curetagem é de dor, é de sofrimento. Então, quando ele falou que ia me botar nesse soro, que eu já conheço esse soro, porque na minha primeira gestação todas as minhas 3 foram cesárea, mas eu passei pelo processo para ter normal, fui a 10 de dilatação, fui para a salinha, fiz força, só que a minha filha não tinha encaixado. Mas eu passei pelo processo, então eu sei o que é dor de parto. E me botaram nesse soro na época, então eu sei o que estava por vir, gente, mas eu me dei uma crise de choro. Eu falei: doutor, eu tô com muito medo. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com muito medo. Ele: calma, não vai morrer, você é normal ficar com medo. Eu vou te explicar o passo a passo que vai acontecer e tudo mais. E aí eu fiquei no soro. E aí, quando foi 6 horas da noite, ele voltou lá no quarto, falou, fez mais um toque, gente, toque por cima de toque, toque doloroso, porque ele falou que ele tinha que chegar lá na cavidade, no colo mesmo, para saber se estava abrindo, se não estava, e dói muito, muito mesmo. E aí ele fez mais um toque e falou: olha, tá fechado, vou colocar um miso, né, que é a linguagem que eles usam aqui, um miso, agora, que é um comprimido vaginal. Eu vou botar um agora à noite, 8 horas da noite, e um amanhã. E amanhã a gente vai fazer a sua curetagem para o seu colo abrir. Gente, quando ele falou desse comprimido, mas só choro, só choro, só choro.
Falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me dá livramento, que meu corpo possa expelir sem eu precisar, porque tem casos de mulheres que nem precisam passar pelo procedimento. E eu só pedindo a Deus para mim não passar, Senhor, ai meu Deus, tem misericórdia, muito choro. E quando ele foi lá, de novo, fez outro toque, colocou o comprimido e mandou ficar lá deitada 1 hora que já ia começar. De fato, começou uma cólica, mas não foi uma cólica forte, foi uma cólica suportável, mas eu com muito medo. E orando a Deus, pedindo a Deus livramento, Senhor, tem misericórdia. E aí quando chegou no outro dia pela manhã, ele veio fazer um outro toque antes dele deixar o plantão. E falou assim, eu vim fazer mais um toque para ver se vai precisar colocar o segundo comprimido. E aí eu tava sangrando muito, gente, muito. E aí ele olhou e falou assim, olha, você vai precisar, vou ter que botar mais um comprimido porque seu colo tá resistindo. Tá abrindo, mas está muito pouco. Aí colocou outro comprimido e falou assim, não come nada, fica de jejum porque nós vamos fazer hoje a cureta. E aí ele mudou o plantão, aí a médica que passou para fazer a visita, né, que tem todo dia de manhã, conheceu a minha história, falei para ela tudo que aconteceu, ela falou assim, olha, nós antes de fazer essa curetagem, nós vamos fazer uma ultrassom para ver se há necessidade de fazer esse procedimento. É um procedimento, né, que tem risco, né, porque é uma cirurgia, né, a gente vai para o centro cirúrgico, então a gente só faz se de fato precisar. Se não precisar, você não vai precisar passar pelo processo, porque esse remédio que você está tomando na veia, que você também, né, que o médico colocou, né, esse comprimido vaginal, miso, ele abre o colo. Então, aquilo que está lá dentro, ele vai saindo, conforme eu falei para vocês, estava mesmo. Mas a gente quer fazer uma ultrassom. Só que depois ela voltou lá no quarto e falou, Elisângela, pode comer, vou tirar sua direta zero, porque hoje não vai ter ultrassom. A ultrassom que a gente vai ter só vai ser amanhã. Isso era uma quinta. Isso era uma sexta. Então, quando foi na sexta, não teve a ultrassom. Aí no sábado pela manhã, depois do segundo comprimido, começou muitas dores fortes, beirando ao insuportável, virava para um lado, virava para o outro, muita dor, gente, as costas parecia que estava se abrindo toda, e uma intensidade, aí calmava um pouco, depois vinha a dor de novo, calmava um pouco, vinha a dor de novo, uma dor horrível, horrível. Né? E quando você está grávida, que você passa pelo processo da dor, você sabe que no final você vai ter um presente. E ali eu estava passando por tudo aquilo e eu sabia que no final eu não ia ter nada, né? Para me consolar, muito difícil. E aí no sábado de manhã, a médica esteve lá, falou, Elisângela, você vai fazer uma ultrassom agora, e após essa ultrassom a gente vai avaliar se vai ter necessidade de fazer a cureta. E eu fui para a ultrassom. Quando chegou lá na ultrassom, eu estava sangrando muito, porque o efeito, né, daquele segundo comprimido vaginal estava muito intenso, escorria pelas pernas, sujei tudo lá. E aí o médico olhou para mim quando, né, introduziu e falou, você sabe o que aconteceu com você? E eu falei para ele que sabia. E aí ele falou, então, o que eu vejo aqui é que 90% do que tinha que sair já saiu, ainda tem 10%. Aí, quando eu saí da sala dele, eu perguntei, doutor, vai precisar fazer o procedimento? Aí ele falou, olha, eu não posso falar, né, porque você está sendo assistida pelos outros médicos, mas acredito que não vai ter necessidade. Então, eu saí dali aliviada, porque eu estava com muito medo, gente, de passar pelo processo, né, pelo procedimento. E aí, quando eu subi, né, voltei lá para o hospital, falei com a médica, ela falou, não, você vai fazer sim, porque ainda tem algumas coisas que não desceram, mas a gente vai fazer esse procedimento para você ter paz e a gente também. Não pode você vir para um hospital, né, e eu te dar alta sabendo que você está saindo com 10%, né? Porque você vai ter que ficar depois fazendo ultrassom para ver se saiu, fazendo ultrassom para ver se não ficou nenhum resto embrionário, que é muito sério quando fica alguma coisa para trás. Então, as palavras da médica me acalmou e eu entendi que eu precisava passar pelo processo. E eu expliquei para ela novamente do meu medo, do meu sentimento, de como eu estava me sentindo. Ela me acalmou, me explicou.
falou que nenhuma mulher pode fazer curetagem sem o colo abrir, porque existe dois tipos de curetagem e eu quero compartilhar com vocês. Eu já tive mola. Quando eu falei para vocês que eu estava grávida, eu compartilhei isso, né? Eu tive mola há 7 anos atrás, 8 anos atrás, e a mola eu fiz também uma curetagem, mas era uma aspiração, né? Então existe esse tipo de curetagem que aspira o que está lá dentro e existe esse mais tradicional, que é o mais comum, o mais usado nos hospitais, que é como se fosse uma colher, né? E ele faz uma limpeza do seu útero. Então, para que essa colher entre, precisa que o colo esteja aberto. Então, se o colo estiver fechado, o risco de perfuração do útero, de ocasionar alguma coisa, até a mulher ficar estéril, é muito grande. Então, por isso, o colo todo. Ela falou: toda mulher que faz cureta tem que estar com o colo aberto. Se não tiver, a gente tem que estimular com o uso de medicamento. Então, ela me explicou, eu entendi, fiquei mais calma. E aí, eu fui, né, chamada para ir para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, ela fez a limpeza, né, que eu estava sangrando muito e tudo mais. O médico, o anestesista conversou comigo, fez as perguntas de prática, tem alguma alergia, nananã, e foi conversando comigo, né, e eu dormi. Quando acordei já tinha terminado o procedimento. E eu tô compartilhando isso com vocês porque é doloroso, porque eu tenho 3 filhos, eu até ouvi isso: ah, ainda bem que você tem 3 filhos, gente. Nenhum filho substitui o outro, né? Quando você pega um resultado positivo, aquele resultado ali de exame de sangue, que você vê positivo, no instante que você começa a sentir, pelo menos comigo, quando eu comecei a sentir os sintomas, eu falei: eu acho que eu tô grávida. Só a desconfiança já fez brotar em mim um amor muito grande, sabe? Do querer estar com aquela criança, do querer ver crescer, do querer estar junto, é muito grande. E quando a gente se confirma ali no exame de urina e depois ainda faz de sangue confirma, é um amor que você não tem como explicar. Então, você perder isso é perder sonhos, porque quando você tem esse diagnóstico positivo, a sua família recebe com muita alegria. Eu e Júlio ficamos muito felizes, não foi algo planejado, como eu expliquei lá no outro vídeo, mas a gente ficou muito feliz porque a gente entende que tudo que Deus faz é bom. Filho é sempre bênção, é muita alegria quando chega uma criança na casa, é muita alegria. Eu venho de uma família com 7 filhos, e assim, era uma família, a minha família é uma família muito feliz, muito alegre, né? Não faltava nada pra gente, era com muito sacrifício, mas todo mundo cresceu, né, em graça, em conhecimento. Então, eu não tenho medo de ser mãe, né? E eu não planejei, mas o que Deus mandou, eu tô muito feliz. Obrigada, Senhor, pela dádiva de gerar. Então não tem essa de que você tem 3 filhos, vai ser mais fácil você entender. Não, não tem isso. É um amor grande que se foi, é uma perda, né, gente? Então é muito triste, né? Mas eu preciso viver aquilo que eu prego, né? Eu prego muito de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu falo que o Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas pregar para o outro é muito fácil. Agora, você trazer isso para você é muito difícil. Não é fácil. Enquanto eu estava lá no hospital, enquanto eu estava... Gente, antes ontem, quando eu fiz a ultrassom, eu ainda estava achando que o bebê estava vivo. Eu estava assim: o Senhor Deus que faz, o Senhor pode mudar. Claro que Ele pode. O Senhor ressuscitou o Lázaro, sabe? Ele pode fazer, mas Ele faz se Ele quiser. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus que provê, o Deus que acolhe, o Deus que sustenta, o Deus que traz consolo. Então eu depois daquela ultrassom, depois do procedimento, eu entendi que o querer de Deus foi feito, né? Que a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é soberana.
Então, por mais que doa, porque dói muito, você fica com a cabeça assim, Senhor, por quê? Será que eu fiz alguma coisa? Vem muito isso, sabe? Será que é por causa da minha idade? Será que eu teria que me prevenir mais? Ah, Senhor, tem misericórdia. E é só a vontade do Senhor que foi feita, né, gente? A gente não tem controle sobre o querer de Deus. Basta-nos aceitar a vontade soberana do Eterno. Então, eu queria ter vindo aqui, né? Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Pedir que vocês orem pela minha vida, ore pela minha família, ore pelo meu esposo. Júlio não é muito de se expressar, mas ele está sofrendo também, porque eu acredito que ele tinha colocado até uma expectativa maior, porque eu acho que ele estava até achando que era menino, né? E ele não se expressa, né? Eu falo muito, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, eu consigo colocar para fora, né? Falando, isso é muito bom, né? E ele não, ele é muito na dele, ele quase não fala, né? Eu que fico instigando para ele falar mais e tudo mais. E então eu fico o tempo todo estimulando minha Ruth. Oi. Fechei a porta da mamãe, tá? E. Você tá? Tá. E aí agora a gente vai viver esse momento aqui, né, em família, pedindo a Deus que nos dê graça. Mas deixa eu te falar algo. Às vezes a gente não entende por que a gente passa por algumas situações. Deus, ele faz coisas extraordinárias na minha vida. Durante o período que eu me internei lá no Hospital da Mulher, eu falei assim pro Senhor. Falei, Senhor, deixa eu ficar quietinha aqui. Preciso, Senhor, desse momento. Ficar quietinha, deitadinha assim no seu colo, nos seus braços. Mas muitas pessoas me reconheceram lá. Logo na recepção, missionária Elisângela, você tá aqui. Tá, eu não querendo falar muito, né? Porque eu ainda não sabia o que estava acontecendo, se de fato eu tinha abortado e tudo mais, que eu só tive certeza mesmo, né, gente? Como eu falei até ontem, antes da ultrassonda, eu estava lá nutrindo dentro do meu coração uma esperança muito grande, né? E eu falei, Senhor, e muita gente me reconhecendo lá, gente. Eu orei por muitas pessoas ali naquele hospital, por mais de 20 pessoas. As pessoas me reconheciam ali e falavam. Ia lá onde eu estava quietinha, querendo ficar quieta. Elisângela, você pode ir lá no quarto orar por fulano? Aí eu orava por uma, aí a outra pedia oração. O Senhor fez um mover muito grande ali naquele lugar. E também usou pessoas para falar comigo. Deus usou muito a uma enfermeira chamada Paula. Ela foi muito usada por Deus para falar comigo. Na quinta-feira, como eu precisava de ouvir o que ela falou, Deus usou muito ela para mim. E eu não sei os caminhos do Senhor, né? Talvez às vezes ele leva a gente para situações que a gente não quer estar, mas que é necessário, né? Quantas pessoas ouviram a voz de Deus através da minha vida, né? Que eu contei, né, gente? Foram mais de 20, eu orei, eu cantei ali dentro daquele hospital. Deus operou um grande mover durante esse tempo que eu fiquei ali. Mesmo eu querendo ficar quietinha, as pessoas iam lá no meu quarto, falavam, eu queria falar com a Elisângela do quarto 210, leito 3. E eu, né, prontamente atendia o chamado de Deus, né? E agora eu só quero pedir a vocês que orem pela minha família, orem pela minha casa. Eu vou ficar aí, né, de atestado em casa, me recuperando, mas depois é levantar a cabeça e seguir sabendo que tudo está no controle de Deus. E agora eu quero me dirigir a você que passou ou está passando por essa situação de perda, de aborto, que é algo muito difícil, né? Só quem passa, né? Vê as suas expectativas, os seus sonhos indo embora, é que sabe. Eu quero profetizar para você sobre a tua vida, que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor, ele vê lá na frente. Por mais que a gente não entenda agora, lá na frente a gente vai entender o porquê. Levanta a cabeça, não se esmoreça,
porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria de fato vem ao amanhecer. As pessoas não vão compreender da onde você tira força, da onde você consegue sorrir, mas é o Senhor, é o Consolador. Quem tem o Consolador, o sorriso está estampado no rosto, mesmo num cenário de tristeza, mesmo num cenário de caos. E é isso que eu quero profetizar sobre o teu emocional, sobre o meu emocional, sobre a sua vida e sobre a minha vida, e sobre a vida de todas as mulheres que estão passando por isso, já passaram e ainda não conseguiram superar. Eu profetizo um novo tempo, um novo amanhecer para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. E algumas pessoas me falaram assim: e aí, Elisângela? Que vai surgir essa pergunta, eu sei. Vai tentar outro, gente? Eu não planejei nada, né? Aconteceu. Meu marido já está com uma vasectomia agendada. Ele vai levar os exames semana que vem. Mas eu não vou falar aqui para vocês. Eu não quero, não quero, não. Eu quero o que o Senhor quiser. Eu sou dessa filosofia. Eu vivo isso todos os dias, em todas as áreas da minha vida, seja na minha vida profissional, seja na minha vida ministerial, seja na minha vida com o meu esposo, tudo aquilo que o Senhor tiver para mim, eis-me aqui, eu aceito, tá bom? Então, se o Senhor falar, Elisângela, não, eu quero te dar mais um bebezinho, você vai passar pelo processo de novo aí, você vai ter o seu filho nos braços. Amém, Senhor. Manda, manda que eu tô aqui, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau.